Olá, pessoas! Eu sou o Ira de Souza e esse é o nosso podcast. Minorias são grupos sociais subrepresentados na nossa sociedade ou com menor acesso a poder econômico, a representação política, mesmo que alguns desses grupos podem representar uma maioria numérica em termos de população. E para a gente entender o porquê disso, eu trouxe aqui para me ajudar o doutor em Ciências Humanas pela Unicinos, Universidade de Sevilha, Espanha. É coordenador do Núcleo de Estudos de Diversidade e professor de Antropologia, Cultura e Relações Afetivas da Faculdade NH. Consultor de empresas do Programa de Diversidade e Inclusão, meu amigo Luiz Alexandre Cerveira. Boa tarde, Cerveira. Boa tarde, Ira, tudo bem? Obrigado, tudo Obrigado pelo bem. convite. Obrigado pela presença. Cerveira, eu sempre falo para os meus alunos quando eu escuto eles falando que não são racistas, que não são machistas, que não são preconceituosos, que sim, pode ser que individualmente a gente não tenha nenhuma dessas atitudes ou posicionamentos, mas vivemos numa sociedade racista, machista e preconceituosa. E estatisticamente, vi uma pesquisa um tempo atrás aí que refletia exatamente isso, né? Um ponto percentual da população se dizia racista ou machista, mas 93% da população entendia que existia o racismo na nossa sociedade, né? E acreditamos que isso pode ter fatores históricos que refletem um pouco, né, dessa sociedade que não se diz racista e machista, mas acredita que ela é, Uhum. né? Por onde tu começaria a resolver essa equação se a gente pensar em termos históricos, né? Por mais abrangente que isso possa ser. É preciso entender, assim, que existem diferentes modelos, né, de preconceito espalhados pelo mundo, né? Sim. Então, assim, é uma clássica, né, de que o bárbaro é sempre o de fora, né? Então, assim, aquilo que é diferente em algum nível nos assusta, né? E aí o fato exatamente de não conhecer, né, a ideia de preconceito vem daí, né? Que é um conceito prévio. A gente vai criando coisas na cabeça, assim, individualmente não é muito diferente, né? Quando a gente tem, eu tenho uma situação amanhã e eu vou dar uma entrevista, o que que os caras vão me perguntar? Então eu já vou criando um monstro antes, né? Existem muitos vieses, assim, de explicação. No nosso caso, está muito ligado ao nosso período colonial, né? E, assim, é inevitável pensar nisso, né? A gente vai ser colonizado aí pelos europeus, né? Num modelo que está surgindo de certa forma, né? Se a gente pensar que a escravidão, por exemplo, por cor de pele, ela é uma invenção recente no período, né? Os portugueses chegam aí no início do século XVI, né? 1500, e a gente teria que voltar só aí uns 50, 60 anos para achar a gênese da ideia de que cor define quem pode ou não ser escravizado, né? Historicamente, o que define isso é quem ganhou a guerra, né? Então, eu vou te manter vivo e aí tua vida é minha, e às vezes por um tempo e às vezes para sempre, né? A gente vai ter isso com os indígenas também, né? Existe uma discussão teológica na época se os indígenas e os negros têm alma, né? Sim. Então essa é uma discussão importante na época, mas sempre a ideia é eurocêntrica, né? Uma ideia de que a Europa tem mais conhecimento. Isso vai ser muito reforçado depois com o modelo do capitalismo, né? O capitalismo vai fortalecendo a Europa em muitos sentidos, a centralização do Estado, enfim. E sempre essas sociedades que não se enquadram no modelo europeu vão ser vistas como inferiores. E aí a justificativa é a melhor possível, porque a gente precisa de mão de obra lá naquele momento, não quer pagar por isso. Então você cria essa situação de hierarquização, que não é só racial, né? Então, assim, você tem. Falavas ali da questão
do machismo. Então você vai ter os homens, né? Depois você vai ter as mulheres brancas, aí você vem com os homens negros, as mulheres Mulheres negras, né? negras. Os homens indígenas, as mulheres indígenas. Infelizmente, essa pirâmide em 500 anos não mudou muito, Sim. E aí né? tem uma coisa que eu sempre falo também em aula, que a mulher negra talvez seja o indivíduo mais marginalizado da nossa sociedade, né? Que esteja mais à margem em termos de oportunidades, de possibilidades de ascender socialmente, né? Quando eu trabalho muito com empresa, né? E quando a gente vai olhar os dados de desemprego, por exemplo, a população indígena é muito pouco integrada enquanto indígena no mercado de trabalho, né? Obviamente que nós todos temos aí, quase todos, a gênese e a cultura indígena, mas enquanto indígena, enquanto identidade, é muito raro você encontrar numa empresa. Sim. Então a mulher negra está nesse lugar, né? Esse lugar de empregada doméstica, com todo respeito às empregadas domésticas, minha mãe, né? Empregada doméstica a vida inteira, mas numa sociedade que não valoriza esse tipo de trabalho, né? Sim. Então, assim, eu creio que a mulher negra lésbica, né? Então, assim, você vai sobrepondo, né, pesos, né? Quando a gente explica, né, o que que é um marcador social, né? Que é um termo que a gente usa nas ciências sociais, que é aquela pessoa que não é um homem branco, de classe média, heterossexual, que se identifica com o gênero atribuído ao nascer, que nasceu na classe média, estudou em boas escolas. Então, quem não é isso vai ganhando carimbos, né? Que Sim. são os marcadores sociais. E essas mulheres negras, lésbicas, mães solteiras, mulheres trans negras, né? Essas têm muitos carimbos, né? Então a vida delas é sempre muito difícil, violência de gênero, né? Então, todo tipo de exploração no trabalho, né? Então, sem nenhuma dúvida, desde o período colonial, né? É o ventre da mulher negra que é fortemente explorado nos processos de estupro, violência, a indígena, obviamente, também, mas essa mulher negra, então, ela tem desafios que são absolutamente gigantescos, né? Ainda Sim. hoje, né? O, quando a gente está falando desses grupos, né, que a gente chama de minorias, né, e vamos lá, a gente tem uma população negra que, em termos numéricos, é maioria da população brasileira, assim como a gente tem uma população de mulheres que também é maioria, né, e a gente atribui o nome de minorias porque, estatisticamente, Hum. tem uma representação muito menor nos espaços sociais, na política, no mercado de trabalho, enfim. Mas quando a gente vai pegar o caso especificamente das populações negras, a gente está falando aí de um período de 300 anos de escravidão no Brasil, mais de 300 Mais de anos, 300 anos. né? Foi o país que mais importou escravos africanos. E quando esses caras são libertos, né, eles são largados à margem da sociedade de forma que, onde é que a gente vai trabalhar agora de forma assalariada? Não, assalariado agora a gente está trazendo o Uhum. imigrante europeu para trabalhar na indústria. E vocês se virem, e aí a gente vai ter realmente essa formação de comunidades periféricas aí, né? O Brasil, ele tem essa dívida com relação a isso. Não sei se tu concorda, muito se discute, né? Mas eu acredito que sim, né? Que se tem com as populações negras essa dívida aí, porque a gente está falando aí de 138 anos de abolição apenas, né? Uhum. Chegamos nem Sim, na metade do período, né, verdade. escravista. Não, não há dúvida que há uma dívida, né, que é nacional, né? Alguns vão dizer, não, mas eu não tenho escravos, minha família não teve escravos. Não, nós somos beneficiados, enquanto brancos ou enquanto não negros, né? De espaços de que famílias que receberam terra, no nosso caso, os europeus que chegam aqui, ou receberam facilidades, enfim, né? Acho que não tem dúvida. Eu acho que tem uma coisa que pouco se fala no Brasil, que é quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil nunca foi um país assim. A gente pode ter todas as críticas ao capitalismo, ao socialismo, mas assim, acho que é importante entender como eles funcionam, né? Quando a gente olha o fim da escravidão nos Estados Unidos, que não é muito anterior à brasileira, né? Porque vai ser ali uns 20 anos com a Guerra de Secessão.
vários estados norte-americanos eles vão fazer um processo de integração econômica dessa população negra, distribuindo pequenos lotes de terra, alguns animais, e mesmo mantendo, do ponto de vista legal, essa população como inferior. Mas há um processo de inclusão econômica. Por que que se faz isso, né? Não é porque os norte-americanos são bonzinhos com os negros, mas porque eles são de fato capitalistas, e eles vão olhar para essa população e eles vão dizer, cara, isso vai desequilibrar a lógica do capitalismo, né, dos salários, Do consumo. do consumo, a população que não vai consumir. Então, ok, não foi a melhor das situações do ponto de vista econômico, mas houve alguma ação. No caso brasileiro, você não tem ação nenhuma. E tem um negócio muito interessante que agora está se discutindo com a escala 6x1, que é a indenização de quem está perdendo do ponto de vista do detentor do capital. Então, por exemplo, hoje já se discute se as empresas devem ser indenizadas caso a escala 6x1 seja transformada em 5x2. Na época, a discussão não era se os negros deveriam ser indenizados, era se os donos da população escravizada deveria ser, né? E a gente sabe que uma das razões pelas quais o império caiu, né? Não indenizou, perdeu apoio, o império caiu. E aí a gente vai ter, né, essa situação Brasil afora, né? Coisa que às vezes também a gente não se dá conta, população negra espalhada pelo Brasil, Rio Grande do Sul, sempre muito focado na coisa do europeu, uma população negra muito importante, né, na força de trabalho, até hoje, do ponto de vista numérico mesmo, né? E essa população não tem acesso à educação, essa população não tem acesso a trabalho fora do mundo doméstico, ou no caso dos homens, carregadores, cuidar de animais, enfim. Essas mulheres vão virar lavadeiras, vão virar babás, enfim, todo tipo de trabalho muito mal remunerado no Brasil. E vão ter sua religiosidade, sua língua, não proibidos exatamente por lei, mas muito combatidos pela polícia. Então a coisa da vadiagem, a bagunça, então tá fazendo barulho com tambor, capoeira que não pode praticar, né? Então, assim, é uma situação onde, e a gente sempre fala isso, né? A pobreza, ela é multifatorial. Então, assim, o fim da escravização, ela é multifatorial também, né? Você não tem acesso econômico, você não tem acesso escolar, você não tem... a sua cultura, não, apesar de ter uma enorme repercussão, ela não é valorizada, né? Então, é uma situação muito crítica, assim. Tanto que quando a gente olha hoje, e eu faço muito isso nas empresas, né? Quanto por cento você acha que a elite norte-americana, que a população norte-americana é composta por pessoas negras? E as pessoas acham que é 50%, mas é 18%. E por que acha que é 50%? Porque tá no filme, porque tá no governo, porque tem empresário, porque tem médico. A nossa é mais de 50% e a gente praticamente não tem nem perto dessa representatividade, né? Então isso está muito ligado a um modelo que o Brasil nunca foi, de fato, um país capitalista, também nunca foi um país socialista, né? Sempre foi essa coisa meio morna, e a população negra foi uma das mais prejudicadas na falta de acesso, né? Se a gente pensar, né, Irandro, os primeiros movimentos de inclusão educacional são dos anos 2000, né? A gente está falando aí de ações afirmativas, as famosas cotas raciais, e as ordens de dar aula de história africana e indígena e cultura africana e indígena na escola, que acho que é 2008, se eu não estou enganado. Sim. E cotas que também, de certa forma, são uma cópia de uma iniciativa norte-americana também, né? Os Estados Unidos também tem seu modelo de cotas raciais, né? Isso é legal falar, né? Porque as pessoas muitas vezes tendem a achar que sim, os caras importaram essa ideia de Cuba, sei lá, União Soviética. Não tem nada a ver. Exatamente por conta dessa polarização que a gente vive, que Isso é um modelo dos nós vamos dispensar aqui no bate-papo. Exatamente. Nós vamos voltando a isso, final dos anos 60, início dos 70, né? Quando, após ali a luta por direitos civis nos Estados Unidos, também a população negra vai dizer, não, mas eu quero fazer ensino superior, né? E aí se cria uma cultura muito forte, onde essas cotas nos Estados Unidos, elas vão inclusive chegar ao serviço público,
obrigatoriamente, mas também uma cultura de que se você não tem população negra trabalhando para você, ou no cinema, ou na publicidade, tem uma coisa ali que não tá legal. Então tem a população negra acaba, nos Estados Unidos, muito organizada, né? Acaba fazendo um movimento muito forte nesse sentido. Então, assim, se você olhar hoje um Oscar onde tu tem poucos indicados negros, isso já causa um movimento, né? Sim. Você pega filmes, por exemplo, onde, como os filmes da Marvel, que vai falar de Asgard, que seria mais ou menos o que seria a nossa Escandinávia, né, os países Sim. nórdicos, você vai ter Valquíria Negra, você vai ter o cara que cuida da ponte lá, esqueci o nome dele, que é um cara negro, então... Heimdall. Então, é, então, essa representatividade a gente não teve no Brasil, né? Sim. E isso está muito ligado a esse discurso de democracia racial, né? Que nunca aconteceu, né? Democracia não tem nada. Então, não, Sim. a gente é tudo parceiro, né? Então, legal, só Sim. que os melhores lugares nunca são ocupados pela população negra, ou quase nunca, né? Sim. Sim. Então, Sim. E isso no mundo do trabalho, infelizmente, não mudou muito de lá para cá, né? Se a gente vai olhar isso. Tu sabe o que me chama a atenção quando, como a gente tem aí pós-abolição também a formação dessas comunidades, né, e da maior parte dessas comunidades periféricas compostas por população negra, como a gente tem uma população carcerária majoritariamente negra, quando se procura justificar através de uma exceção a regra toda. Por Uhum. exemplo, tu falou do mercado de trabalho agora. Ah, mas o fulano de tal negro, filho do ciclano, esse conseguiu, ó. Esse tem um cargo de chefia. Ah, nós temos um Joaquim Barbosa, ministro do Supremo. E aí se pega, se pinça, um cara, às vezes até sem conhecer a história dele, porque daqui a pouco é de uma família um pouco mais estruturada, né? Ou de uma família, né? Uhum. Teve pelo menos Teve uma uma família estrutura ali. que se preocupou com educação, com alguma coisa, né? Para dizer assim, é possível através do trabalho, quando tu tem uma enorme massa que não consegue fazer esse movimento, né? Isso também é uma característica, né, de quem tenta justificar que não existe esse preconceito com a população negra, ou que não existe essa diferença, né? Pensando esses exemplos que são ótimos, eu acho ótimo. O exemplo em si não é Uhum. o problema. O problema é tu fechar os olhos para todo o resto, né? É, eu acho que aí entra de novo, acho que a gente pode usar o modelo norte-americano como comparativo, né? Quando a gente está pensando numa população que está tão longe das oportunidades, né? E aí as cotas servem para tentar levar um pouco mais perto. E mesmo assim, né? Se eu pensar, por exemplo, numa faculdade de medicina, ainda que eu coloque lá a população negra, ela não pode trabalhar, né? Então, às vezes uma comunidade inteira se forma para sustentar um estudante de medicina negro. Porque são os livros, porque, né, isso tudo Sim, são custos a mais. No caso norte-americano, é bem importante entender quando eles têm esse modelo de capitalismo um pouco mais liberal, que tem aspectos interessantes. Por exemplo, a herança, né? Não sei se as pessoas conhecem o modelo, mas quase 50% de uma herança de uma pessoa rica nos Estados Unidos, ela é tributada quando essa pessoa falece. No Brasil, esse número é em torno de 3 a 6%. E qual é o objetivo, além obviamente, financiar o Estado? É que, em tese, esse herdeiro tem algum nível de dificuldade ou que ele se aproxime um pouco daquele que tem menos. Porque a lógica no capitalismo é que quem deve ocupar o melhor cargo, os cargos de poder, são as pessoas mais capacitadas. Mas se você já nasce num lugar onde está tudo posto, muitas vezes isso acontece muito nas empresas. Não são as melhores pessoas as mais capacitadas que estão lá. Eram as melhores pessoas que estavam aptas, ou que estavam perto, porque eram brancas ou porque eram homens. Né? Então, isso a gente não tem. Né? E aí eu tenho um exemplo bem legal, acho que chama rafting até. Quando termina lá, você vai começar um campeonato e você tem que escolher os jogadores das universidades. Isso que acontece o no draft. draft, obrigado.
Acontece no Na basquete, isso acho que NBA, na acontece no NFL, hockey também. É. hockey, basquete, futebol Quem escolhe americano. primeiro é o último, né? Então você Sim. começa de trás para frente. Qual é o objetivo? O objetivo é equilibrar e gerar competição legal, Sim. né? Porque senão a gente acontece os campeonatos de futebol mundo afora. Meia dúzia de times, os caras ganham tudo. 2 ganham, né? e o resto só compete. A gente tem que transportar isso para a sociedade, né? Qual é a chance, né? O Piketty faz um trabalho muito interessante num livro lá, acho que é um dos 2000, que é um autor francês que estuda economia, ele escreve o Capital do século XXI, onde ele mostra que, assim, o nível, sociedade europeia, que é muito mais próxima da nossa, o nível em que há troca entre os ricos europeus, nos últimos 400 anos, as famílias é de 5%. Ou seja, porque tu tem um acúmulo, chega num ponto de acúmulo que você não perde mais. Sim. Né? E aí você não é CEO mais porque você é o mais preparado, mas é porque você estava ali e você era da família, e tudo certo, a família, se é uma família empresária, não é sobre isso que a gente está falando, mas é sobre olhar e ver que o filho do pedreiro talvez pudesse ser um baita cirurgião, neurocirurgião, mas ele não consegue entrar na faculdade, então, né? Porque assim, ou a gente acredita, eu sempre digo isso em aula, que a população negra é cerca de 70% do que está presa, né? Mas ela é 54% da população. Sim. Ou eu acredito que existe uma questão genética envolvida na criminalidade, eu volto lá, né, pro final do 19, lá pro período do nazismo, ou eu acredito que tem fator social. E eu mesmo tem que ser olhado para quem é médico, para quem é professor, para quem é administrador, né? Usem aí todas as versões femininas disso também, né? Poxa, tem 200 médicos e médicas. Uma pessoa é negra, mas será que as pessoas não têm competência para ser médicas? Ou tem um fator anterior, né? Sim. Só claro. corroborando com o que tu disse, tu falou que a gente voltar lá nos estudos de eugenia, de purificação da raça da Alemanha nazista, né? Só deixar claro que mostraram que esse fator genético não existe. Claro, exatamente. Né? Os caras fizeram todo tipo de experimento, todo né? tipo. Os caras, inclusive, não sei se as pessoas sabem, os caras, inclusive, casaram homens e mulheres muito inteligentes. Sim. E os filhos foram absolutamente dentro do padrão, não foram acima, né? Com certeza. Então, são fatores muito aleatórios, né? E acho que tem um outro fator que tu trouxeste antes, Irandro, que é do Bourdieu, né? Que é o capital... São dois fatores, o capital cultural e o social. Bom, o cultural, o M.V. Bill fala no... Acho que é Cabeça de Dinossauro, o livro dele, né? Que ele era muito bom em português, fazia rimas. Bom, o cara virou um dos maiores rappers. Sim. Mas ele tinha que sair da escola, vender bala para chegar em casa com o dinheiro para comprar no armazém para a mãe dele fazer almoço. Então, quando ele chegava com o boletim, com boas notas, a mãe dele não conseguia olhar o boletim dele porque ela estava preocupada em comprar comida para fazer o almoço. E isso vai, na cabeça dessa mãe, nunca ninguém melhorou de vida estudando. Né? É um pouco disso que o Bourdieu fala. Eu não tenho um histórico. Então, assim, cara, vai trabalhar em vez de estudar. Sim. Né? E o capital social é com quem essa família se relaciona. E aí tem um estudo muito legal em Minas que mostra que pessoas da favela, que as mães eram empregadas domésticas, fora da favela e que trabalhavam para médicas, advogados, enfim, os filhos tinham mais chance de se desenvolver economicamente, porque essas pessoas às vezes né, ligavam lá a sua rede social e ajudavam. Tem um amigo que é advogado, a filha da minha empregada está precisando fazer um estágio, fez direito, coloca lá. Quando o filho era do cara do armazém, que não conhecia ninguém fora da favela, a chance dele crescer era muito menor. Então, tudo isso se soma no caso de quem tem e se subtrai no caso de quem não tem. Né? E eu sempre falo, minha família, né, meus dois irmãos são professores universitários. A minha mãe era faxineira, meu pai era mecânico. Meu pai morreu muito cedo. Num bairro muito pobre, chamado bairro Quilombo. A maioria era uma população negra, era um quilombo urbano, onde eu cresci. A diferença assim, era gritante. Assim. Primeiro, eu era branco. Segundo, eu era homem. Terceiro, a família da minha mãe uma vez teve dinheiro do meu pai, sei lá. Então as pessoas, o nosso sobrenome se sobressaía. Eu lembro do meu irmão ir procurar emprego de cobrador de ônibus junto com o nosso colega negro, ele contratado, o colega não. E aí por quê? Porque se dizia lá na empresa de ônibus que os negros roubavam.
né? Então, se isso funciona no micro, para uma família branca de uma sociedade, de um bairro, isso vai funcionar no macro também, né? Sim. E a gente vai ter uma estrutura machista. A gente, né, em vários momentos aqui já falou dessa questão de ser homem, branco, hétero, Uhum. né? E essa estrutura machista hoje ela tá matando mulheres a rodo, né? Feminicídios em larga escala, simplesmente por mulheres serem mulheres ou por mulheres batalharem por mais representatividade, enfim, seja o que for. E talvez eu percebo que essa questão ela é um pouco mais sutil, porque as mulheres que sofrem com o machismo, nem todas estão na periferia, como a maior parte da população negra, né? Uhum. A gente vai ter as mulheres, muitas vezes, das nossas casas, irmãs, filhas, sofrendo agressões ou amigas, né? Sofrendo com essa estrutura aí, né? Mais sutil, mas não menos relevante, né? E, e aí, cara, essa questão do machismo, tu entende que é na escola que a gente vai começar a combater isso, conversando com meninos e meninas sobre essa questão? Ou também tem o papel da família aí? É interessante que a gente, né, enquanto historiador, né, a gente tem um olhar um pouco mais alargado para o passado, né? Sim, Se a sim, gente olhar as campanhas hoje de prevenção, assim, elas são muito falando, denuncia, não sei o quê, isso tudo é muito importante. Mas acho que tu traz uma coisa bem importante, assim, onde é que nasce isso, né? Porque a gente está reproduzindo isso, e tu sabe, Zirandro, que é muito complicado. A minha hipótese, não é uma hipótese assim tão, talvez tão falada, é que a estrutura do machismo, ela é muito eficiente, né? Nós estamos no poder enquanto homens há séculos. sim. E uma das estratégias mais eficientes é o modelo afetivo, é o modelo romântico, que inclusive, de maneira extremamente arrogante, criei o termo romantismo tóxico. É o único que tem na internet, provavelmente porque ninguém concorda comigo. Mas se olhar lá, eu tenho inclusive um curso sobre isso. Que é um modelo romântico que ele é tão bem estruturado, ele é tão sedutor, que ele aquilo que o Bourdieu vai chamar de violência simbólica, muitas mulheres colaboram no processo. Não porque querem, não porque são machistas, mas porque são envolvidas nessa lógica. E esse romantismo, ele tóxico, ele é bem antigo, né? Ele vai ter uma estrutura muito longa, mas aí no século XVIII, XIX ele vai ganhar esse modelo que a gente tem hoje. Quando a gente pensa em machismo, a gente está falando de um modelo de ser homem, de um modelo de ser mulher. E esse modelo é ensinado desde que a criança começa a aprender, né? E aí hoje eu ainda estava lendo um estudo muito interessante. Os caras compararam chimpanzés de 2 anos com crianças de 2 anos. Né? O chimpanzé deu uma, Na atualidade. na atualidade, uma tunda nas crianças. Tudo que tu dava fazer, o chimpanzé fazia. Menos uma coisa. A criança de 2 anos ela é melhor numa coisa do que o chimpanzé. A imitação. Nós somos seres imitadores. Porque nós somos seres culturais. E para eu ter cultura eu tenho que imitar, né? Sim. O que acontece, né? Quando chegou na escola, tu já tem 4 anos de imitação. Né? Então, se esse pai e essa mãe têm um modelo tóxico em casa, esse pai não é presente, esse pai não é cuidador também, etc. Essa criança já chega aí com um histórico complicado para a escola. Eu trabalho muito com escola, dou muita palestra. A escola é um lugar muito machista. Profundamente machista. Sim. Então, assim, a gente precisa de uma reestruturação geral. A gente precisa conversar muito sobre isso. E entre isso e dentro disso está esse modelo romântico que ele é viciante, né? E ele é tão eficiente que ele mexe com os nossos hormônios, com as nossos sonhos. Então, teria que se fazer uma proposta de mudança muito significativa.
Quando a gente olha os países que melhor lidaram com isso, que são os países do norte da Europa, eles também não têm mais essa idealização de romantismo. Isso se perdeu, porque isso foi necessário que se perdesse. Então eu acho que é um pouco mais amplo. Mas a família me parece fundamental, né? A escola também, então todos os setores. E te diria que hoje, Irandro, e eu acho que eu talvez esteja alongando muito a resposta, mas a empresa ela está tendo um papel que muitas vezes a escola não está tendo, tá? Eu tenho ido muito a empresa falar sobre contra a violência de gênero. Nós construímos em 2019 um grande programa de combate ao assédio sexual dentro de uma multinacional brasileira. Então, assim, coisas que as empresas estão fazendo e que as escolas estão atrasadas. Né? Isso é uma boa notícia por um lado, mas é ruim porque as escolas estão atrasadas. Achei legal tu falar isso, porque na semana passada eu recebi um encarte, um documento da minha empresa que é falando exatamente sobre assédio moral e assédio sexual na empresa. Inclusive teve uma palestra lá. Então legal, que bom que as empresas estão atentando para isso, né? Eu te falei essa questão da escola porque eu tive aqui também um episódio com duas professoras doutoras em ciências humanas, inclusive uma delas a minha irmã, muito antenadas e pesquisadoras do feminismo, né? Em que elas falaram muito da questão da escola, né? Onde deveria ser trabalhado essas discussões de gênero, mas também falaram da dificuldade que o professor está tendo hoje em falar disso, no momento em que tu tem aí representantes parlamentares querendo proibir esse tipo de discussão na escola, né? E aí tem uma questão social, né, que impacta no ensino e no debate, né? Porque existem pessoas que não querem aprofundar esse debate. Sem nenhuma dúvida. Assim, quem é professor sabe que lá atrás a gente chamou a escola, a família para dentro da escola, né? Sim. Agora a gente tem que lidar com isso. Isso não é ruim de um todo, mas é problemático. Porque, eu vou dizer um negócio, se eu tivesse na internet seria cancelado. O piloto não pergunta pro passageiro como é que tem que pilotar o avião. O professor e a professora, eles são profissionais cientistas das suas áreas. Eles têm que saber o que estão fazendo, assim como qualquer outro profissional. O médico não pergunta pro cara antes de dar anestesia, o que tu acha? Qual anestesia tu quer? Qual anestesia tu quer? Por que lado eu entro aqui no teu coração? Sim, né? sim. Mas a gente meio que estabeleceu, talvez até por culpa nossa, tentando envolver, porque obviamente a educação envolve família, mas eu acho que se perdeu um pouco o lugar de cada um nesse processo, né? O lugar da família é de apoio, né, até de cobrança, etc. Mas o lugar do professor é o lugar do saber, Do né? conhecimento. Do conhecimento. E isso é muito grave, né? Isso que está acontecendo. Não é só nas escolas públicas, nas privadas também acontece, às vezes até mais difícil de lidar, porque aí tem uma relação econômica envolvida. E a gente pode ter muitas críticas ao STF hoje, assim, todas que a gente quiser. Mas quem está segurando essa onda é o STF, tá? Porque o nosso Congresso ele não legisla sobre coisa nenhuma relacionada a relações sociais, gênero, LGBT, nada, há muito tempo. Né? Então, assim, quem ainda segura a onda, inclusive essa semana eles derrubaram mais uma lei municipal que proibia esse tipo de discussão em sala de aula. E a gente está passando, Irã, por uma crise tremenda. Saiu uma pesquisa realizada se não me engano, pelo London College com Ipsos, mostrando que jovens de 15 a 25 anos estão tendo atitudes mais machistas que os seus avós. A gente está lidando provavelmente com a juventude mais reacionária, machista, racista, LGBTfóbica que a gente tem notícia. Né? E o espaço é a escola para tentar fazer algum tipo de movimento aí. A gente tem uma professora na faculdade, a professora que estudou no doutorado, no pós-doc dela, a violência no namoro, né? A professora Gianni, uma das 200 pesquisadoras mais influentes das Américas.
E ela mostra que cada vez o namoro começa antes e cada vez a violência começa antes, né? Então, assim, é uma situação muito, muito, muito grave que tem que ter um pacto social mesmo, né? As mulheres estão morrendo o tempo inteiro. O Rio Grande do Sul é líder nacional, Líder. Sim. né? Eu sempre que eu escuto alguma crítica a essa geração aí, na faixa etária das minhas filhas, né? Que a nova geração não quer trabalhar, que a nova geração só quer ser empreendedor, que a nova geração é a mais machista e reacionária. Eu penso que, de certa forma, isso é um atestado da nossa incapacidade como pais. Com certeza. Eu não gosto da ideia de atribuir a Uhum. culpa à geração que está vindo, e sim a minha falha como, né, como pai que talvez eu deveria ter sido. Estou sendo ainda, porque as minhas filhas ainda são um pouco mais novas, mas talvez seja a nossa falha como pai.